que desmascara esse sistema da dívida. Essa cartilha, estamos ao vivo, estamos com problemas tecnológicos, saudar quem nos acompanha online. Nós estamos abrindo aqui o lançamento da cartilha, belíssima cartilha da Auditoria Cidadã da Dívida, com a presença de várias representações sindicais, do nosso deputado Chico Alencar, da deputada Duda Salember, da nossa coordenadora Maria Lúcia Fatorelli, representando todos os coordenadores da Auditoria Cidadã da Dívida, aqui o presidente da Anfip, FENAJUDE do lado, ANI, FATUBRA, FONASEF, várias FENASPs, nossa querida e combativa SURGS, temos uma representação de gaúchos, FENAJUDE, SINASEF, FECENTE, ANAUNI, ANED, Frente de Serviço Público, Sim Fazenda, FENED, FENAJUF, UFSC, Trintajude, APEI, Sinal, CTB e FASUBRA, eu já falei, né? Fui até no Congresso. Os policiais aqui também. Os agentes penitenciários. Agentes penitenciários aqui conosco. Então, uma turma muito representativa. Nós queremos agradecer a presença de todos em Brasília e, sobretudo, esse esforço que todos fizeram, encabeçados pela Auditoria Cidadã da Dívida, que eu tenho dito para Maria Lúcia Fatorelli, que cumpre um papel estratégico no país. E nós não combinamos, teve um atraso na gráfica e o lançamento presencial teve que ser hoje, querido Chico Alencar. Mas nada mais simbólico e necessário do que ser hoje para desmontar um argumento de que nós não temos alternativa. Infelizmente, a Câmara dos Deputados pode estar a votar hoje o novo teto de gastos, porque nós temos que falar as coisas como são. Um arcabouço que coloca na lógica do orçamento público da União o privilégio do pagamento dos juros e amortização da dívida, que consumiu 46% do orçamento em 2022, destinando 1 trilhão e 800 bilhões de reais para os parasitas que lucram com o sistema perverso e injusto da dívida pública e que saíram de todas as áreas sociais do nosso povo. E ao votar um arcabouço que limita os investimentos públicos de uma maneira muito baixa, um piso de 0,6, é o teto mais 0,6, ou na melhor das hipóteses, se tiver um crescimento enorme, um piso e um teto de 2,5% de investimento, massacrando as áreas sociais, ou pressionando as áreas que têm piso, como saúde e educação, para desconstitucionalizar o piso, como falou o secretário do Tesouro, não a deputada Fernanda, não a Maria Lúcia Fatorelli, colocando em risco uma conquista histórica, que é o piso mínimo de investimento em áreas sociais tão importantes, ou descumprindo outras áreas não previstas no piso constitucional. Pior do que um arcabouço, que é o novo teto de gastos, nós vimos uma proposta do relator que conseguiu piorar o que já era ruim, com gatilhos que congelam o salário dos servidores, congelam os serviços públicos, com gatilhos que colocam a possibilidade de criminalização do governo e talvez de impeachment jogar para a lei de responsabilidade fiscal, com a inclusão do Fundeb, o maior fundo de educação básica, no limite do teto de gastos, o piso da enfermagem, que a gente acabou de conquistar, pressionando o piso para baixo, e o pior, que não tinha ainda no teto do Temer, inclusão dos bancos públicos, que não poderão ser usadas nas medidas anticíclicas como o BNDES, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal. E por que fazer esse debate no dia de hoje? Porque a cartilha é uma arma contra o discurso neoliberal e austericida, dizendo que não tem alternativa, a não ser a alternativa do mercado neoliberal. Quando, na verdade, nós temos muita alternativa. Como limitar a taxa de juros, querida Maria Lúcia Fatorelli, que acontece em 70 países do mundo e que tiraria o privilégio dos banqueiros do sistema financeiro que ganham nas duas pontas.
ganham massacrando a população no cheque especial, na taxa de juros, no cartão de crédito, e ganha com o sistema da dívida pública, que a cada ponto percentual que aumenta na taxa Selic, eles aumentam esse bolo da dívida pública, que é só juros e amortização do sistema de rolagem infinito, de uma dívida que nunca foi auditada e nós sabemos já foi paga há muito tempo. É fundamental para mostrar que tem alternativa. Uma auditoria desse sistema, como foi feita no Equador, em 2009, reduziu em 70% a dívida pública, inclusive com a presença da nossa querida e combativa Maria Lúcia Patorelli, uma prata da casa, que foi lá para o Equador, o sistema da dívida lá, mas que o governo não abre a possibilidade de fazer aqui as pratas da nossa casa, com participação, com auditoria lógica fiscalista, que pode ser adotada hoje, e os sindicatos estão aqui para fazer pressão contra o arcabouço fiscal, soluções e batalhando pelos servidores públicos, que quase metade do nosso orçamento vai financiar esse modelo perverso, injusto, desigual, e o que a gente possa ver ali na frente é a inviabilidade de cumprir promessa de campanha, as promessas de campanha do Lula, que são tão importantes para a classe trabalhadora e para a classe média, mas que precisam de recursos públicos. E não cumprir as promessas de campanha aumenta ainda mais o fosso de desigualdade, de extrema pobreza, de rebaixamento global dos salários e de uma situação catastrófica para o nosso povo, mas também da possibilidade de uma extrema-direita se retroalimentar como alternativa eleitoral e política num país que venceu o Bolsonaro nas urnas, mas ainda não venceu o bolsonarismo nas ruas. E esse arcabouço vai na contramão do que deve ser feito para derrotar o bolsonarismo nas ruas e garantir direitos para o povo brasileiro, para ampliação de universidades, para a valorização do salário mínimo, para ampliação dos serviços públicos, para ampliação do SUS, para assistência social, para políticas de combate ao racismo, ao machismo, à LGBTfobia. Então, querida Maria Lúcia, eu acho que não teria um dia melhor para fazer o lançamento da cartilha. Eu quero te parabenizar a ti e a todos os coordenadores da Auditoria Cidadã por essa luta, por esse esforço teórico, militante, intelectual, de elaboração de uma cartilha como essa, que vai nos dar muito subsídio, muita luta para fazer aqui no Parlamento, nas categorias e fora dele, claro, e ao mesmo tempo fazer um chamado, aproveitando essa presença muito importante, que é de pedir para os parlamentares assinarem a nossa frente parlamentar para que a gente possa instituir a frente parlamentar pelo limite do júri e auditoria cidadã com participação social, auditoria da dívida com participação social, de forma permanente na Câmara dos Deputados, para que a gente possa fazer um canal permanente de vocalização dessa elaboração de décadas que vocês estão fazendo no Brasil. Para isso, a gente precisa de 171 assinaturas. E nesse esforço concentrado dos sindicatos dos estados, da gente aqui em Brasília, faltam apenas 37 para a gente conseguir lançar a frente parlamentar. Então, aproveitar essa presença massiva de vocês em Brasília e pedir que passem nos gabinetes, que peguem os deputados, que peçam para assinar na frente de vocês, porque essa luta, ela é histórica, ela é estratégica, ela é permanente, ela é hoje contra o calabouço fiscal, mas ela vai seguir amanhã, quando for para o Senado, depois para revogar. É uma luta para que a política econômica do Brasil, Maria Lúcia, para que eu passo a palavra imediatamente, seja voltada para os interesses da ampla maioria do povo. Chamar o deputado Chico Alencar para fazer uma palavrinha, agradecer a presença de todas e todos, contem comigo e contem com o pessoal. Gente, aqui a gente tem que ter o dom da ubiquidade, estar em vários lugares ao mesmo tempo. Agradeço a todos aqui que cedeu um pouquinho para eu falar, muito rapidamente. O sistema econômico dominante do país impõe, inclusive, uma consciência popular, até certos dogmas, certos mitos, como, por exemplo, superávit primário, a nocividade do gasto público, que é investimento, na verdade, e a intocabilidade de juros, amortização e serviços da dívida.
Então, a auditoria cidadã, que tem na Maria Lúcia uma guerreira incansável, é absolutamente fundamental para fazer disputa de ideias, com argumentos muito sólidos. Alguém já disse que economia é a ciência triste. Não! Ela pode ser transformada em falsa ciência da opressão, da discriminação e da eternização da desigualdade social. Se a gente não enfrenta as questões da auditoria cidadã da dívida, a gente vai se autocondenar essa desigualdade abissal, que é a mãe de tudo mais, do preconceito, da discriminação, da desigualdade, do sofrimento de milhões. Então, nós estamos aqui por amor ao Brasil e por cidadania plena. Provavelmente hoje vamos votar mais do mesmo. Esse nome complicado que ninguém na rua entende, arcabouço fiscal, impressiona, né? Talvez no senso comum, arcabouço seja algo para manter a casa em pé. É para impedir uma nova construção de um novo modelo econômico. Eu estava dando uma olhadinha rápida em mais essa cartilha maravilhosa, tão bem feita, além da nossa conhecida pizza, que mostra quanto o dinheiro público vai para juros e amortização da dívida. Eu vejo aqui a luta contra os juros escorchantes, contra o imobilismo em relação a uma reforma tributária progressiva, que devia ser a primeira iniciativa do governo Lula junto a esse parlamento. Portanto, a gente tem que lutar. Mudar é isso, é tocar no essencial, senão a gente fica só no cosmético, no superficial. Se não enfrentar a questão da dívida e a sua auditoria, para ver quanto se paga, que é, na verdade, o contínuo roubo neocolonial, a gente não vai avançar. Então, parabéns, nós queremos auditoria já. Gente, eu já vou falar, vou passar para a deputada Duda, porque eles estão assim, terça-feira, aqui a agenda deles é uma loucura. Ainda mais hoje. Eu vou passar para a deputada Duda, em seguida eu falo, e você fala para todos os representantes, as representantes de entidades apoiadoras que estão aqui, viu? Esse momento é histórico. Então, podem se preparar, porque hoje todo mundo vai falar. Esse espaço aqui hoje é do povo, tá bom? Já eu falo o que eu preciso falar em relação ao lançamento. Deputada Duda, vou te passar a palavra, mas eu não posso deixar de agradecer as palavras brilhantes aqui da nossa querida deputada Fernanda Melchiona e do deputado Chico Alencar. Gratidão a vocês dois que falaram. Deputada Duda. Boa tarde, companheiras, companheiros. Primeiro dizer que é um prazer estar aqui ao lado da Maria Lúcia, que tanto tem subsidiado, do ponto de vista intelectual, de dados, de argumentos, a nossa luta política. Com Maria Lúcia eu aprendi que não se combate a crise do neoliberalismo com mais liberalismo. Que essa frase seja repetida hoje. Não se combate a crise do neoliberalismo com mais liberalismo. E aí nós temos um paradoxo aqui. De um lado, vai se votar o arcabouço fiscal que não toca em momento algum nos problemas estruturais do que se refere à questão fiscal brasileira. Em momento algum, o arcabouço discute os problemas estruturais do Brasil que nos colocaram nessa crise aguda. Do outro lado, nós temos aqui essa cartilha maravilhosa, discutindo uma questão básica e constitucional, que já deveria ter ocorrido no Brasil, não ocorreu, porque nós temos estrutura criminosa em que uma parte fundamental do nosso recurso deveria ser destinada à saúde, educação, moradia, segurança pública, é encaminhado para os grandes oligopólios.
Por isso, termino minha fala defendendo auditoria já. Sabemos que não há outra forma de discutir questões estruturais sem inicialmente propor uma auditoria. E pergunto, por que o medo da auditoria? O medo de algo que já é constitucional? Quem não deve, não teme. O medo se deve justamente a uma estrutura criminosa que se instalou nesse país e que exige uma participação do parlamento, da sociedade, dos sindicatos e de organizações na luta por essa questão de ordem que é o auditoria da vida pública. Contem com o nosso mandato. Muito obrigado. Desculpa a correria, é que tem que ir a uma CPI agora. Contem com a gente. Obrigado. Muito bem. Gente, nós não combinamos as cores do Brasil. Olha. O Brasil é nosso. Gratidão. O tempo total. Bom, pessoal, gratidão a todas as pessoas aqui, representantes de entidades que estão aqui prestigiando esse ato. Gratidão, deputada Duda, também, que nos garantiu aqui a sua presença nesse dia de agenda apertada para todo mundo. Eu quero dizer que o nosso esforço para lançar essa cartilha hoje se deve ao fato de que nós estamos continuamente submetidos a um cenário de escassez em um dos países mais ricos do planeta. Só existem 2 grupos de despesa pública. O lado das despesas primárias, que são as despesas com serviços sociais prestados à sociedade, com toda a estrutura do Estado, e do outro lado, o gasto financeiro com os juros da chamada dívida. Só tem esses 2 lados. O que a gente tem sido submetido, deputada Fernanda? Desde lá atrás, quando o FMI nos impôs o ajuste fiscal e a necessidade de fazer superávit. Tem décadas, só o lado da despesa primária tem sido massacrado, tem sido cortado, contingenciado, submetido a teto. E o lado da despesa financeira? Esse não tem teto, não tem limite, não tem controle algum. O Banco Central, a diretoria do Banco Central vai lá, aumenta os juros absurdamente, gera um gasto exorbitante com o juro da dívida. A cada 1%, está aqui na cartilha, ó. Vocês podem olhar aí na cartilha. Está na página 34. A cada 1% de aumento da Selic, o gasto anual com juro da dívida, segundo dados aqui do Banco Central, 40,1 bilhão de reais. 40 bilhões de reais a cada 1%. Se a diretoria do Banco Central elevou a Selic de 2 para quase 14, nós estamos falando de um gasto anual extra, só por conta da explosão da Selic, de quase R$500 bilhão por ano. Então, minha gente, eu expliquei aqui, são só 2 grupos de despesa. O lado aqui da despesa financeira
uma despesa extra de quase R$500 bilhão por ano. E de onde vai sair o dinheiro para pagar essa bolada? É do arcabouço, é do contingenciamento da educação, na saúde, na segurança, em todos os direitos sociais, em toda a estrutura do Estado. Podem se preparar, porque daqui a pouco virão com a história de necessidade de nova reforma da Previdência. Porque nós já fizemos as contas nesse limite aí do teto do arcabouço, não cabe sequer o crescimento vegetativo da aposentadoria do regime geral. Não cabe. Não cabe no teto o crescimento vegetativo das aposentadorias do regime geral. E aí, como é que vai ficar? O conjunto de gastos sociais tem que caber dentro do teto. Para dar para alguém, tem que tirar de outro. Para continuar fazendo reajuste real do salário mínimo, da Bolsa Família, vai ter que tirar de outro lugar. O teto é isso. Ele coloca as áreas sociais para brigar entre si e deixa o gasto com a dívida rolar à vontade, crescer até o prazer dos banqueiros que tomaram conta lá do Banco Central, cuja diretoria aumentou o juro abusivamente, criando um gasto anual de quase R$500 bilhão, que vai ser pago, já está sendo pago, à custa de vidas. Hoje, eu assisti aqui em Brasília, deputada Fernanda, capital do país, pessoas morrendo porque ficaram anos esperando uma cirurgia por falta de estrutura do sistema de saúde no Distrito Federal, na capital do país. Imaginem o que está acontecendo no Brasil afora. Isso, gente, não é porque um ou outro gestor é irresponsável. Na mesma hora, na mesma notícia, foi divulgado o corte de R$1 bilhão só aqui no DF, para cumprir o teto. Então, gente, olha, não tem saída. Se não for enfrentado o sistema da dívida, nós estaremos continuamente submetidos a essa escassez imposta por esse poder. Tá? Eu estou vendo ali, como chama aquele deputado? Deputado Orlando, vem aqui, vem prestigiar aqui, vem cá, vem prestigiar aqui. O deputado Orlando está passando ali, levou a cartilha. Bom, a gente vai cercando aqui os parlamentares. Então, gente, o recado que eu queria dar é esse, tá? Vocês vão, com certeza, ler a cartilha. Eu tenho aqui que deixar um agradecimento profundo, porque se nós estamos aqui fazendo essa distribuição gratuita para todas as pessoas que vieram participar e para todos os parlamentares que estão aqui, é porque um grupo de entidades apoiou, financiou essa cartilha. Então, eu não posso deixar registrado aqui o nome de todas elas. A Associação dos Docentes da Universidade Estadual do Piauí, a do UFC, Sindicato de Docentes das Universidades Federais do Ceará, a FBNP, Associação de Funcionários do Banco do Nordeste, a FENG, Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais, a AGEM, a FRESP, Auditores Fiscais do Estado de São Paulo, a GEMPO, Associação Nacional de Agentes de Segurança do Ministério Público, ICNPM,
o Sindicato Nacional, está aqui em peso, o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, a NED, que também está presente aqui, a Associação Nacional de Empregados da DataPrev, ANFA Sindical, Sindicato Nacional de Auditores Agropecuários, ANFIP, que também está aqui, Associação Nacional de Auditores da Receita Federal, a Pruma, Seção de Docentes do Andes, a PUPH, o FMG também, o Sindicato de Professores Federais de Belo Horizonte, Montes Claros, Ouro Branco, a SFOC, Sindicato dos Servidores de Ciência e Tecnologia, Produção e Inovação de Saúde Pública, a IBGE, Sindicato Nacional do IBGE, Núcleo Canabarro, a SURGS, que também está aqui, Sindicato dos Técnicos Administrativos e Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Federal CFPA e o Instituto Federal do Rio Grande do Sul. A ATEX, Sindicato Nacional, a ATEX, Universidade Federal de Santa Maria, bancários e financiários da região de Curitiba, está aqui também, está ali o Pablo, bancários do DF também, eu já vi que estão aqui, a Comissão Brasileira Justiça e Paz, que também está aqui, Daniel Saidon, show aqui, um grande abraço para todos, CRB Brasília, Conferência Nacional de Religiosos de Brasília, Central CSB, Central dos Sindicatos Brasileiros, CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, FEBRAFIT, está aqui, o Rubem, a Associação Nacional de Associações Fiscais de Tributos Estaduais, FENAFISCO também está aqui, a Federação do Fisco Estadual Distrital, FENA-PRF também está aqui, o Neto, Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais, FENASPES também está aqui o Moacir, o Carlão, o Paulão, a Laura, tem vários aqui, a Federação Nacional de Trabalhadores de Saúde, Trabalho, Previdência, Assistência Social, são os guerreiros do INSS, os heróis do INSS, FETEC do Paraná também está aqui, Federação Trabalhadores de Empresas de Médio do Paraná, o MEB, Movimento de Educação de Base, Irmã Delci está aqui, SEB de Roraima está aqui, vieram, já tiramos até foto, Sindicato de Bancários Trabalhadores de Rondônia, aliás, SEB do Maranhão, Bancários do Maranhão, o CEP, que é de Rondônia, Sindicato de Profissionais de Educação, Núcleo Volta Redonda, não, SEB, Bancários de Rondônia, SEB do Maranhão e SEB de Volta Redonda, Sinafresp, Fiscais do Estado de São Paulo, Sinal, está aqui também, no Vicente, Sindicatos Funcionários do Banco Central, Sinasef, está aqui também, cadê o Sinasef? Ele está lá, presente, Sinasef, Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, CID-MPU também já está por aí, Sindicop, viu, Sindicop, veio lá de Bauru, Sindicato dos Policiais Penais, Trabalhadores do Sistema Penitenciário Paulista, Cid Fazenda também está aqui, cadê o Cid Fazenda? Sindicato Nacional de Servidores Administrativos do Ministério da Fazenda, Sindicontas do Paraná, Sindicato do Pessoal do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Sindifiscal do Espírito Santo, Sindicato do Pessoal do Grupo de Tributação, Arrecadação e Fiscalização do Espírito Santo,
Sindifisco Goiás, Sindicato de Funcionários do Fisco do Estado de Goiás, Sindifisco Alagoas, Fisco de Alagoas, Fisco do Pernambuco, Sindifisco BH, Sindileges, está aqui, o Paulinho já esteve aqui também, Sindilex, Sindicato de Servidores da Câmara e do Tribunal de Contas de São Paulo, Sindipetro, do Litoral Paulista, Sindisaúde do Rio Grande do Sul, Sindijuf Bahia, Sindicato de Trabalhadores do Judiciário da Bahia, Sindijustiça do Rio de Janeiro, Sindiprev do Espírito Santo, Sindisasc, servidores da Assistência Social e Cultural do GDF, Sindicema, servidores do Meio Ambiente de Minas Gerais, Sindicemp Minas Gerais, Sinjus Minas Gerais, SindipRF do Piauí, Simprofaz também já vi por aqui, Sintergues, do nível Sindicato de Servidores do Nível Superior do Rio Grande do Sul, Sintrajude de São Paulo, está aqui o Fabiano, Sindsep Pará, Sindicato de Trabalhadores do Serviço Público do Pará, Sintur, Sindicato de Trabalhadores em Educação da UFRJ, CISTA, Sindicato de Trabalhadores em Educação do Mato Grosso do Sul, CISTA Três Lagoas, Citraeng, Trabalhadores do Poder Judiciário de Minas Gerais e Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Três Lagoas. Gente, a DAUNE, saltei. A DAUNE, a Associação Nacional de Advogados da União, que estão aqui presentes. O pessoal da Economia de Francisco Inclada também, que honra, estão aqui. Chegou o nosso deputado Glauber. Gente, o nosso combinado aqui, quando chega deputado, a gente passa para eles, porque a agenda deles, terça-feira aqui, eles têm que estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então, gratidão, deputado Glauber, por estar aqui. Gente, boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar a Maria Lúcia Fantorelli, falar dessa iniciativa importante, todos os esforços que são realizados de maneira incansável pela rede que articula a Auditoria Cidadã da Dívida. É incansável mesmo, porque muitas vezes uma matéria que está tramitando dentro do espaço do Congresso Nacional e que pouca gente está dando importância, está aqui a auditoria, colocando o dedo na ferida, mobilizando parlamentares, tensionando e procurando prioritariamente fazer esse debate nas bases dos estados. Eu não poderia deixar, em primeiro lugar, de fazer esse reconhecimento e esse agradecimento pela luta incansável e permanente, e dirigido a Maria Lúcia Fantorelli, eu tenho certeza que votar, e dirigido a cada um e a cada uma que faz parte dessa potente rede que se organiza por todo o Brasil. Não posso deixar de, no dia de hoje, também falar. Fizemos uma boa reunião, né, Fabiana, agora há pouco, na liderança do pessoal, com aproximadamente 10 organizações, entidades, movimentos e sindicatos, falando sobre a nossa preocupação, porque o Lira está acelerando para votar o relatório de Cláudio Cajado, do PP, hoje no plenário da Câmara, daquilo que estão chamando de novo arcabouço fiscal. E que não dá para ter meias palavras. Se trata de mais um pacote de austeridade. Se os banqueiros estão agradecendo e festejando, é porque não é bom para a classe trabalhadora e para o serviço público brasileiro, evidentemente. E aquilo que já era ruim ficou ainda pior.
O seu Cláudio Cajado me coloca dentro do texto. O fim bebe no arcabouço. Coisa que nem nas medidas mais restritivas fizeram no passado recente, como, por exemplo, na Emenda Constitucional 95. Além disso, diz que se você não tiver, você cidadão, mas com uma implementação realizada pelo governo, num período de 2 anos superávit primário, o resultado vai ser que não tem concurso público e não tem aumento para o servidor. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Se faz superávit primário, não tem os recursos necessários para fazer os investimentos devidos na saúde e na educação pública, alimentando o sistema da dívida. Se você não faz por essa regra que eles estão tentando aprovar, ataque arroxo ao serviço público brasileiro. Então é por isso que algumas pessoas perguntaram, mas o pessoal votou contra a urgência? Votamos. E se votasse de novo agora, votaríamos novamente. O pessoal não abre mão de fazer todos os enfrentamentos e defender o governo contra os golpistas, contra a extrema-direita, contra os fascistas de plantão. Mas isso não pode significar, isso não é sinônimo de dizer que o caminho equivocado de austeridade tenha que ser por nós legitimado. Nós precisamos nos levantar e dizer que os pacotes de austeridade, eles não são solucionadores dos nossos problemas. Eles são, na verdade, amplificadores dos nossos problemas. Ele é o nosso problema. Então, enfrentar a extrema-direita tem que vir de maneira acompanhada com o enfrentamento ao que é a representação, da tensão e da pressão permanente que é feita pelo sistema financeiro para a implementação da agenda neoliberal de desmonte. Esse é o nosso compromisso. No plenário aqui hoje, nós vamos estar, se vier a votação, dando voto contrário, dialogando com a população brasileira sobre o que está acontecendo. E a nossa posição, Maria Lúcia, não se confunde e não se confundirá com a da extrema-direita e do Partido Novo, porque o que o Partido Novo quer é amplificar o arroxo. E nós dizemos não. O que nós não queremos é o rumo do arroxo e do pacote de austeridade. E estamos também discutindo aqui os destaques a serem apresentados. Não pode ser só o pessoal apresentar um destaque. Tem que ter tensionamento para cima das outras bancadas. Tem que votar contra o texto principal, mas tem que tirar o Fundeb. Tem que também tirar os chamados gatilhos que eles colocaram no texto. Isso não resolve os problemas estruturais que estão na proposta apresentada. Mas é a luta política que nós não podemos deixar de fazer. Superar, e por aí eu termino, desculpe, Maria, se me alonguei, superar a política de terra arrasada, tocada pelo governo de Jair Bolsonaro, só se faz com o serviço público fortalecido nas suas garantias sociais, com investimento em saúde e educação pública. E isso os liberais de plantão não querem e não topam. O nosso voto é um indicativo preciso de que nós vamos continuar essa batalha em defesa do serviço público brasileiro, contra o sistema da dívida e contra aqueles que querem impor a política de austeridade como um fato consumado. Parabéns a cada um e cada uma de vocês. Luta que segue. Muito obrigado. E aí? Pode levar. Não mandei a foto ainda porque eu estou roteando aqui. Sei como é. Bom, pessoal, dando continuidade aí ao nosso ato, como a deputada Fernanda Belchiona falou, nós estamos precisando coletar assinaturas para completar o número
de deputados e deputadas que apoiam a frente parlamentar. Ao abordar os parlamentares, vocês podem mostrar esse documento que tem um QR Code, tá vendo? Tem um QR Code. Se ele apontar o celular dele aqui no QR Code, ele já assina a frente parlamentar. Tem um passo a passo aqui. Nós estamos vendo o deputado Gadelha, não é? Deputado Gadelha, vem aqui prestigiar o nosso ato. Vem prestigiar o nosso ato. Tudo bem? Que bom! Prazer! Receba a nossa cartilha. Vamos na foto aqui. Ó. Fazer a foto. Deputado, hoje vai ter a votação provavelmente hoje ou amanhã vai ter a votação desse projeto de arcabouço fiscal. E nós estamos justamente mostrando que tem alternativa. O arcabouço coloca teto somente nos gastos sociais e investimentos que interessam para a população. Fica fora do arcabouço, fora de qualquer teto ou limite, o gasto com a dívida. Uma dívida que nunca foi auditada, que não tem contrapartida, como diz o Tribunal de Contas da União, e que nós queremos o seu apoio para a frente parlamentar, que está sendo criada para garantir a audiência. Só botar depois seu telefone nesse QR Code. Nós precisamos de mais 37 assinaturas, se eu puder ajudar com os parlamentares do seu partido, viu? E puder dar uma palavra de apoio aqui para o nosso público. Bem, pessoal, primeiramente, parabenizar esse movimento de conscientização, esse movimento importante que parece que ainda não ganhou as ruas, mas precisa ganhar as ruas. Quero dizer que 100% da bancada da rede vai assinar a frente parlamentar sobre o limite dos juros e auditoria integral. 100% porque eu sou o único parlamentar em exercício. Então é fácil conseguir esse apoiamento. Mas essa é uma pauta importante e, de fato, essa é a pergunta que nós precisamos fazer nas ruas, né? Quem ganha não é o povo. Posso pegar esse cartaz aqui? É seu. Quem ganha não é o povo. Esse arcabouço fiscal limita os investimentos no âmbito social. A gente é base do governo, mas a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa dizer que se esse arcabouço valesse nos últimos 20 anos, nós teríamos um desinvestimento de quase 10 trilhões de reais. Perderíamos um PIB inteiro. Então, se a gente quer ajudar o governo Lula, se a gente quer fazer com que aquilo que foi prometido ao governo, pelo governo, durante o processo eleitoral, para que se cumpra, esse arcabouço não cabem os sonhos dos brasileiros, não cabem as políticas públicas que nós defendemos e não combate as desigualdades sociais. Quero parabenizar esse movimento e dizer que nós precisamos ganhar as ruas para mostrar o quão prejudicial é esse arcabouço fiscal. Muito obrigado, parabéns pela luta, contem com a gente. Bom, pessoal, vamos agora ouvir a palavra aqui das nossas entidades, começando aqui pela FENASPES, que está conosco desde a fundação da auditoria, aliás, várias aqui também, mas vamos começar pela FENASPES, porque a área da saúde, né? A área da saúde está muito prejudicada. Companheiros e companheiras, esse momento aqui é histórico e é importante. Primeiro, porque aqui no Congresso está voltando um projeto que é a destruição da saúde, destruição da educação pública, da seguridade social, destruição de qualquer perspectiva de os trabalhadores terem um pouco de condição melhor de vida. Segundo, que nós estamos aqui lançando a auditoria, porque esse Congresso que está aqui aprovou em 88, depois deram um golpe e não fizeram até hoje. Já está se passando aí praticamente 40 e poucos anos de constituinte que não foi feito. Terceiro, nós precisamos mobilizar o povo para dizer o dinheiro que vai para banqueiro, dentista, abuso do sistema nacional, esse dinheiro ele vai sair do seu bolso, da sua educação, da sua casa, do nós dos seus filhos, do futuro da escola, da educação que não vai ter, e fundamentalmente
do benefício previdenciário que não vai sair. Hoje o INSS tem 7 milhões de pessoas numa fila esperando para receber o benefício, porque o governo desmontou a Seguridade Social. Cada um das suas famílias aqui tem pelo menos um na fila esperando. É fundamental que essa auditoria discuta todos esses fatores, debata todas as questões fundamentais e consiga mudar esse país. Portanto, primeira Patanete, vamos levar essa bandeira para todo o Brasil. Vamos levar esse debate para todas as sociedades, todos os setores, cada bairro, cada cidade, e vamos ganhar essa questão. Não importa se vai levar mais 1 ou 2 anos. No momento, estamos aqui lançando a cartilha. Nós vamos levar para o Brasil inteiro. Então, auditoria já! Fora rentista, até a vitória dos trabalhadores. Já! Auditoria já! Auditoria já! Auditoria já! Já! A próxima palavra de ordem é não ao arcabouço. Isso aí! Gente, nós ganhamos flores do Coletivo Nacional de Advogados de Servidores Públicos, o CNASP. Gratidão, essas flores são para todos nós que estamos aqui na luta. Né? Passo a palavra agora para o Rubens, aqui representando a FEBRAFIT. Obrigada, Rubens. Olá, companheiros e companheiras, trazemos um abraço do Fisco Estadual Brasileiro. Nesta fala, eu estou representando aqui a FEBRAFIT, que é a Associação Nacional do Fisco Estadual Brasileiro, e também a FENG, que é a Associação do Fisco Mineiro, de Minas Gerais. E queremos, nesta fala, parabenizar a Auditoria Cidadã e ao tempo em que fazemos esta homenagem a Maria Lúcia Fatorelli, pela sua aguerrida luta de longa data na Auditoria Cidadã. E nós, quando falamos sobre a Auditoria Cidadã e falamos sobre a questão dos juros, Maria Lúcia, eu quero trazer um dado para você aqui. O dado é o seguinte: comparando aqui no Distrito Federal, o ITBI, que é um imposto, uma espécie tributária municipal, onde se onera aquele que está transmitindo o direito de uma propriedade. Veja só, o ITBI caiu assustadoramente aqui no DF, 43%. Por quê? Por causa do tamanho dos juros. Quem é que vai comprar imóvel e transferir com o tamanho dos juros do sistema financeiro brasileiro? Não tem condição. Então nós realmente tivemos aqui no DF uma queda significativa na arrecadação do ITBI. E por fim, para concluir minha fala, eu quero falar sobre o arcabouço. Sabe o que está fazendo o arcabouço aqui com o Distrito Federal, Maria Lúcia? Além do piso da enfermagem, além do Fundeb, está colocando o Fundo Constitucional do DF, também nesse limite, nesse teto de gasto do arcabouço fiscal. Isso realmente é a inviabilidade da gestão financeira das finanças distritais. Por quê? Porque muda-se a forma de cálculo da URC, da Receita Corrente Líquida da União, para o valor da movimentação de um ano para o outro do gasto da União. Então, realmente, é impossível as finanças do DF ter um ajuste dessa forma. Então, nós queremos dizer aos deputados aqui no DF, aos deputados também do Parlamento Federal, para retirar o Fundo Constitucional do DF do teto. É a inviabilidade aqui para Brasília. Brasília tem uma característica muito ímpar na questão das suas finanças, que é o Fundo Constitucional. Então, portanto, o nosso apelo aí a todos os deputados, na votação do Fundo, o Fundo Constitucional de Brasília, do DF, não pode ficar no teto. Parabéns, Maria Lúcia, parabéns à Auditoria Cidadã, a todos os companheiros sindicalistas que estão presentes aqui. Vamos continuar a nossa luta pelo equilíbrio, pela sustentabilidade das nossas finanças aqui do Distrito Federal. Um abraço a todos. Muito grata, Rubens.
Vamos ouvir agora as amigas, amigos do Andes. Quem que gostaria de falar pelo Andes? Vou chamar aqui o pessoal, que nós estamos com um grupo bom aqui de diretores, diretoras de todo o Brasil. Boa tarde a todas, todos. Queremos fazer uma saudação muito especial, Maria Lúcia. Nós, do Andes Sindicato Nacional, somos o sindicato dos professores e professoras que estamos nas universidades federais, nos institutos e no Cefet, em mais de 125 sessões sindicais em todo o Brasil. Para nós, essa luta, Maria Lúcia, é uma luta fundamental. Nós queremos saber na mão de quem está o fundo público, quando ele deveria estar, na verdade, na saúde, na educação pública. Nós queremos, exigimos saber quando o fundo público seja destinado para os nossos estudantes, para as nossas condições de trabalho, para que as nossas universidades possam estar no interior do Brasil, atendendo os filhos e filhas da classe trabalhadora. Mas mais do que isso, nós somos lutadores e lutadoras da universidade pública, que entendemos que não podemos lutar só por educação, mas também pela saúde, também pela assistência social, porque sabemos que vivemos num país de extrema desigualdade social, estruturada a partir do racismo, do machismo, da LGBTfobia, de todas as opressões, e que, infelizmente, essa população, a população periférica, são os negros e negras, são os estudantes, são todas as pessoas que precisam justamente do fundo público e do nosso Estado, um Estado forte, um Estado que possa garantir direitos sociais, que vai ser prejudicado com esse arcabouço social. E é por isso que nós exigimos, sim, auditoria. Queremos saber na mão de quem que está o fundo público, quem que disputa esse fundo que deveria estar sendo revertido para a nossa população, para a qualidade de vida da nossa população, para os direitos sociais. Parabéns, Maria Lúcia, todos e todos que constroem a auditoria da dívida cidadã. Nós, do Andes Sindicato Nacional, sempre estaremos ao lado também para seguir nessa luta e estaremos aqui para derrubar esse arcabouço que, na verdade, nada mais é do que o novo teto dos gastos. E, infelizmente, nos decepciona muito saber que o governo, que nós apoiamos, inclusive, que nós, servidores e servidoras, ajudamos a eleger, está levando a cabo esse arcabouço fiscal, e esse arcabouço não nos serve. É por isso que estaremos em luta, em permanente mobilização, aqui em Brasília, em todos os estados, em todas as nossas sessões sindicais, em todas as universidades de todo o Brasil. É isso aí. Parabéns pelas palavras, professora Franciele, em seu nome, eu agradeço, viu? Agradeço suas palavras aqui, a presença de todo esse coletivo e a luta que o Andes faz pelo Brasil, não é? Agradecemos a todas e todos que fazem parte desse importante sindicato de luta e que tem apoiado tanto a auditoria cidadã ao longo de décadas já, viu? Mais de 2 décadas já. Vamos dar continuidade, gente. Veja que nós priorizamos aqui o pessoal da saúde, né, da FENASP, da educação, porque já está lá no veículo oficial do governo, Agência Brasil, que o próximo passo, professora Franciele, o Assir, Lauro, todos da FENASP que estão aqui, o próximo passo é rever o piso constitucional da saúde e da educação. Por quê? Porque o conjunto de investimentos sociais tem que caber dentro do PES. Se derrubar lá a emenda 95, volta a valer o piso. E aí, se crescer mais do que as outras receitas, já falaram que isso vai ser um problema. Olha só, quando gente, que investir em educação é problema, só é problema para quem quer usurpar o fundo público para o juro exorbitante. Nós temos que lutar por essa auditoria e para conseguir formar essa frente. Então, professora Franciele, eu deixo contigo esse documento, porque vocês estão percorrendo os gabinetes e precisa pedir aos parlamentares para assinar a frente,
para a gente estar aqui dentro fazendo esse debate toda semana. Toda semana, uma reunião da frente, pelo limite dos juros e pela auditoria da dívida. Nós temos que conquistar essa frente fundamental. Gente, quem ainda não assinou aqui a lista de presença, venha assinar a lista de presença, receber a cartilha. Deputados que estão passando, venham receber essa cartilha, porque tem alternativa a esse arcabouço. Não precisamos de arcabouço, pelo contrário, precisamos de investimentos massivos em todas as áreas sociais, porque o país está no fundo do poço, apesar de ser um dos países mais ricos do mundo. Vamos dar sequência aqui às falas, ouvindo agora representante de outra área fundamental, que é a área da Previdência. A Rita vai falar em nome da UFIP, não é isso? Boa tarde a todos. Lembrando que nós estamos desde o ano 2000, junto com a Maria Lúcia Fantorelli, nessa campanha. E eu não entendo por que entra governo e sai governo e não tem esse coragem de fazer uma auditoria, sendo que quando a gente deve, até na nossa própria casa, ou você deve a um banco, você vai lá negociar a dívida. Não, o país fica pagando, apesar de ter 1,7 trilhão de reservas cambiais. Então, esse arcabouço coloca, engessa a nossa economia, sendo que se tirasse 10% para colocar no investimento, haveria retorno. Se abaixasse os juros, os empresários abririam empresas. O Brasil quer emprego. Chega de pessoas ganharem sem dignidade. Está aumentando moradores de rua. Então, tudo isso é planejado. Lá por fora, a gente sabe que Dallagnol e Socorro tiveram 42 vezes nos Estados Unidos durante a Lava Jato. Agora, esse arcabouço, ele vem pronto lá de fora também. Isso é dominação mundial. Quando nós vamos ter vergonha de sermos brasileiros, nacionalistas, e virar esse jogo, porque nós temos recursos, nós temos que fazer essa auditoria para que mude, para não ter 33 milhões de pessoas passando fome, enquanto o presidente da FEBRABAN ganha 300 mil reais e mais cartão corporativo. Enquanto presidentes vão lá para fora gastar rios de dinheiro com hotéis caríssimos e com um monte de coisa. Vamos agir como o presidente do Uruguai, que foi econômico. Vamos diminuir as despesas aqui nessa casa, no Congresso. Vamos respeitar o ser humano, porque dessa vida não se leva nada. Essa vida se leva apenas o que nós fizemos aqui. Vamos parar com a elite que só quer ganhar, ganhar e ganhar. Muito obrigada. Você quer falar? Aqui, tem que parlamentar no PDT, quem está vacinando. Aí você não se passa bom, muito grata, Rita. É isso aí, a gente não sabe, né? Por que não fazem? Mas, no fundo, a gente sabe, porque quem ainda está mandando nesse país é o sistema financeiro, não é? E nós temos que virar esse jogo, porque na Constituição está escrito: o poder emana do povo. Deputado, venha receber a sua cartilha e saber que tem alternativa ao arcabouço. Não precisamos desse arcabouço. Precisamos de investimentos massivos em todas as áreas sociais. Parlamentares que estão passando, venham receber sua cartilha, venham receber gratuita. Venham receber muito grata. Venham receber, venham ficar registrado.
gente, relaxa. A SURGS, vamos passar agora para a SURGS também, outra associação, grande apoiadora nossa. Vem cá. Fazer a foto. A Márcia vai falar pela SURGS. Então, boa tarde a todos e a todas. Eu sou da SURGS Sindicato, que é um sindicato dos técnicos administrativos em educação da região metropolitana de Porto Alegre, dos institutos federais e também de uma parte dos institutos federais. Nós conhecemos a Maria Lúcia e a Maria Lúcia nos trouxe, através de outra cartilha, um ensinamento muito importante. Que a auditoria é importante porque cada vez que investe em outra coisa que não seja os direitos do povo e ataca dessa forma a Constituição brasileira, que está acima de qualquer governo, a gente tem que fazer luta. É luta aqui dentro do Congresso, fazendo esse pedido de assinaturas também pela frente parlamentar contra os juros, pelo limite dos juros. Então, nós aprendemos que nós tínhamos que lutar, porque cada vez que se desinveste para proteger o mercado e proteger os bancos e outros interesses que não sejam do povo, a gente pode estar destruindo cada vez mais as estruturas e aqueles também que estão fazendo parte dessas estruturas, que são servidores públicos, e aí a gente perde vidas, a gente perde desenvolvimento, a gente perde dignidade, como já disse bem a nossa companheira Luanes aqui, que somos da área da educação, fazemos lutas junto com os três segmentos, dos estudantes, dos técnicos, dos professores e também dos terceirizados, que temos lá em Porto Alegre, uma associação de terceirizados. Então, assim, nessa live foi muito feliz a Maria Lúcia e a Fernanda Melchiona, que quando lançaram fizeram esse lançamento aqui também, né? A gente aproveitou, a Maria Lúcia aproveitou para também fazer essa luta contra o arcabouço fiscal. E assim como aqui temos que percorrer cada gabinete, nós temos que ir para a rua, junto com os segmentos da educação, botar para a rua de novo os tsunamis. Nós temos que chamar, amanhã temos uma assembleia lá em Porto Alegre, na SURGS, para chamar o pessoal para a luta. A nossa base é toda para a luta contra o arcabouço fiscal. E lembrando que essa cartilha é fundamental para a educação das pessoas, para a auditoria e contra todas essas leis bandidas, como a Candir, a lei de responsabilidade fiscal, a PEC do teto e mais esse calabouço, como se diz bem por aí. Então, parabéns a Maria Lúcia. Temos que chamar agora uma reunião virtual nesse final de semana, porque se agora já está sendo votada na Câmara, como impedir que seja votada no Senado? É para isso que nós estamos aqui, para dizer que nós vamos valorizar esse trabalho de muitos anos da Maria Lúcia, que foi crescendo ao longo dos anos e que tem que crescer para a educação política e econômica desse país, para a gente se tornar digno e não ter tanta gente na rua, tanta gente sem dignidade, sem educação, sem saúde. E parabéns a todos que estão aqui, os advogados, os servidores públicos, o ANS, a FENASC, e todos chamaremos o pessoal da saúde também lá em Porto Alegre, que são nossos parceiros, e vamos chamar todo mundo, gente, e botar para a rua um tsunami bem forte para a gente não deixar passar para o Senado. Obrigada, Maria Lúcia, sempre pela sua mão. Nós é que agradecemos, querida Márcia, e todo o coletivo lá da SURGS, pela luta, pelo apoio ao auditor estatal e principalmente pela luta constante que vocês também estão travando. Gente, só um minutinho, gente. Então, agora a gente vai ouvir o pessoal do Sintrajude, Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário do Estado, Judiciário Federal do Estado de São Paulo. Fabiana. Obrigado, Maria Lúcia. Falo também em nome da FENAJUF, né, que é a federação ao qual o Sintrajude é filiado. Esse momento hoje, dessa cartilha, que na verdade foi uma longa trajetória para se conseguir materializar, né,
esse importante subsídio para as discussões que nós precisamos fazer, é muito simbólico que essa cartilha esteja sendo entregue, esteja sendo lançada num dia como hoje, quando se vota o oposto daquilo que é a necessidade da população. Enquanto a gente deveria estar discutindo o controle da dívida pública, enquanto nós deveríamos estar discutindo a auditoria da dívida pública, está se discutindo um mecanismo para dar continuidade ao teto de gastos, um mecanismo que vai garantir o absoluto controle dos gastos sociais e vai privilegiar os livres gastos com a dívida pública, juntamente com uma série de outras medidas que a gente precisa olhar e compreender com absoluta clareza para saber o que a gente enfrenta. Está dado um processo que vai acabar com os serviços públicos na prática aqui no Brasil. Nós temos, além do sistema de dívida pública que se perpetua por décadas, uma lógica onde mesmo um país que gerava superávit acumulou dívida, ou seja, era o governo que tirava dinheiro do cheque especial para botar na poupança. Além de termos esse mecanismo da dívida pública, nós temos uma lógica de uma independência de um Banco Central que não precisa se submeter a nenhum processo legislativo para gerar despesa de bilhões no orçamento público. Nós temos juros descontrolados e nada disso está sendo enfrentado com a discussão que está sendo feita do novo arcabouço fiscal. Nós precisamos explicar para as pessoas, e é nesse sentido que uma cartilha ela se faz absolutamente necessária. Mas nós precisamos explicar para as pessoas o que significa esse sistema de dívida pública. Porque quando as pessoas falam, não, mas tem dívida, tem que pagar. É uma noção muito rasa do que é o sistema da dívida pública, aonde os bancos podem escolher se querem que o governo federal contraia uma dívida em favor deles. É assim, fulano, eu acabei de gerar aqui um título de dívida para você, estou colocando um dinheiro na sua conta, e daqui a um ano você tem que me devolver com juros. Esse é o sistema de dívida pública que existe no Brasil. E é isso que nós precisamos falar para as pessoas. Então, neste arcabouço fiscal, é necessário um arcabouço fiscal no Brasil para controlar a dívida pública, não os gastos sociais. Então, essa é a discussão que nós deveríamos estar fazendo. O que nós precisamos aqui no Brasil é de uma auditoria da dívida pública. Nós precisamos acabar com essa lógica de um Banco Central independente que não se submete a um processo legislativo para criar despesas orçamentárias, que pode gerar com 1 ponto percentual, que sai numa reunião de uma dúzia de pessoas, 40 bilhões ao ano de dívida para que nós paguemos, nós os trabalhadores. E nós precisamos do limite dos juros, que é o que vai alimentando esse sistema financeiro. Então, nós precisamos ter essas pautas, precisamos ter clareza daquilo que precisamos movimentar e precisamos fazer o diálogo com a população. Essa cartilha é uma excelente ferramenta, mas não é o suficiente, porque nós precisamos fazer essa discussão nas nossas entidades. Todas essas entidades que colocaram o seu nome aqui atrás precisam fazer essa discussão com as bases, com cada trabalhador e cada trabalhadora, para que a gente possa fazer dessa discussão uma discussão que éramos para estar fazendo, sobre o limite dos juros, que tivemos o próprio presidente da República colocando esse debate e não fizemos. Nós precisamos fazer esse debate e precisamos enfrentar o sistema da dívida pública, a independência do Banco Central, precisamos de uma auditoria e precisamos do limite dos juros. E vamos trabalhar. A nossa luta está nesse momento acontecendo no enfrentamento ao arcabouço fiscal, que precisa ser derrotado, e precisamos não substituir o teto de gastos, precisamos revogar o teto de gastos. Essas são as nossas lutas e vamos em frente
em unidade, que foi o que, inclusive, permitiu que derrotássemos a PEC 32 na Câmara Legislativa. É isso, companheiros e companheiras. Gratidão, Fabiano, muito grata mesmo, viu, por tudo que vocês têm feito pela auditoria e pela luta. Agora, gente, a gente vai ouvir o pessoal da Unidade Popular, que está aqui, inclusive, distribuindo o jornal que eles produzem, o jornal A Verdade, que traz uma matéria sobre o arcabouço, que usa o gráfico elaborado pela Auditoria Cidadã. Então, é legal a gente divulgar esse material também. Olha só, são as sementes brotando já, né? Pode falar. Eles vão, 2 companheiros, 4 companheiros. Bom, muito boa tarde, pessoal. Eu me chamo Caio, sou da Unidade Popular pelo Socialismo e vejamos a situação em que nosso país se encontra. Esse sistema, essa sociedade capitalista é feita para gerar lucro acima da vida. O governo do fascista Jair Bolsonaro deixou um legado de fome, de miséria, de pobreza para o povo brasileiro e no último dia 8 de janeiro tentou dar um golpe no nosso país, um golpe para impor uma nova ditadura militar. Para quê? Para manter os privilégios dos ricos, para manter os privilégios de meia dúzia de banqueiro, de milionário, os privilégios do agronegócio, os privilégios da sua família, que querem roubar o dinheiro do povo brasileiro. E eles querem impor essa ditadura para, inclusive, ampliar o pagamento dos juros da dívida pública. Porque vejamos como pode uma dívida que nos últimos 2 anos nós pagamos quase 4 trilhões de reais, só que ela está ainda maior, quase dobrou o tamanho da dívida. Que dívida é essa que a gente tanto paga e ela não diminui, só aumenta? Que dívida é essa que o nosso país entrega quase metade dos seus recursos, enquanto tem quase 300 mil pessoas morando nas ruas? Que dívida é essa que a gente paga, enquanto 33 milhões de brasileiros e brasileiras passam fome? Que dívida é essa que a gente paga? E agora, inclusive, com esse novo teto fiscal que é o arcabouço, que é para cortar verba do povo brasileiro para manter o sagrado pagamento da dívida pública. Nós achamos que não dá para aumentar o salário mínimo em R$18, enquanto se aumenta em trilhões o pagamento de juros da dívida pública. Eu sou estudante e nós achamos que não dá para o orçamento da educação, que teve uma suplementação, voltar aos níveis de 2019. Nós queremos livre acesso ao ensino superior, nós queremos bolsa para os estudantes, nós queremos verba para assistência estudantil, e para isso é necessário parar de pagar juros da dívida pública, investir em educação, investir em moradia, investir em saúde para o povo brasileiro. É fundamental que se faça uma auditoria e que se pare de pagar essa dívida ilegal que não serve para o povo brasileiro. E é fundamental os deputados e deputadas dizerem não a esse arcabouço fiscal que não representa os interesses do povo, da classe trabalhadora do nosso país. Boa tarde a todos. Eu sou Samara, sou da Unidade Popular e sou professora da Secretaria de Educação. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Samara, faço parte da Unidade Popular e sou professora da Secretaria de Educação. E estou no comando de greve porque nós, aqui no Distrito Federal, estamos com uma categoria que está sucateada. A educação, não só no Distrito Federal, como no Brasil, como o Caio muito bem falou, está pedindo socorro. A gente não tem educação pública de qualidade porque o orçamento não é suficiente. E essa realidade é aqui no Distrito Federal.
Federal e é no restante do país. A gente está com uma categoria super endividada, pagando juros altíssimos todos os meses, porque está pegando empréstimo para comprar comida, para morar, para vestir. A nossa categoria está pedindo socorro em uma greve na qual o governador não quer negociar com a gente. E aí a gente tem a proposta de um arcabouço fiscal que se propõe a continuar acabando com a educação, limitando a quantidade de recursos. Dentro desse gráfico, a gente mostra que menos de 3% de todo o recurso nacional é gastado em educação. Essa precarização da educação a gente não pode admitir. E nós, da Secretaria de Educação do Distrito Federal, estamos em luta. E todo o Brasil tem que estar em luta também. A gente tem que se juntar, a gente tem que estar na rua e a gente tem que dizer não ao novo arcabouço fiscal. Os deputados e os senadores, que devem ser a representação do povo, precisam de dizer não para esse arcabouço fiscal que vai representar a morte do povo, a morte da educação, as filas no SUS, cada vez mais ampliada, a precarização do SUS, que só tem como objetivo o lucro da empresa privada de saúde. Então, a gente precisa dizer não para esse arcabouço. Esse arcabouço fiscal vai virar a luta também dos professores do Distrito Federal. Então, é importante que a gente esteja na rua lutando contra esse arcabouço fiscal. Muito grata, querida Samara. Muito importante ver jovens conscientes, principalmente quando a gente vê, né, um movimento aí do lado tentando atrapalhar aqui esse ato tão bonito. Auditoria já! Auditoria já! E vamos combinar. Toda vez que eles começarem a gritar de lá, nós vamos gritar auditoria, tá bom? É isso aí. Aqui, ó, agora nós vamos ouvir o Max do Simprev e vamos dar continuidade aqui ao nosso ato, porque, gente, eles lá também estão pagando a conta. Olha só, nós temos que conquistar as consciências. Quem está ali também está pagando a conta dessa dívida ilegal, ilegítima, sem contrapartida. Então, vamos ver se eles nos escutam também para entender que o inimigo da sociedade é um só, tá? Está aí nesse sistema financeiro. Max, vou falar. Boa tarde a todos. Meu nome é Max Pantoja. Eu quero agradecer o convite da doutora Maria Lúcia Fantorelli, uma amiga antiga minha, que acompanha o trabalho dela há mais de 15 anos, estamos juntos nessa luta, tentando trazer qualidade e transparência ao processo de geração de dívida pública. É uma vergonha quando vemos a execução da dívida pública brasileira e vemos, por exemplo, no ano passado, 46%, cerca de 1,8 trilhão indo parar nos bolsos de rentistas, principalmente o cartel de bancos, e um grupo de fundos de pensão controlados por esse cartel de bancos. Pois bem, para quem me acompanha, milito também nessa luta há bastante tempo. Eu fui eleito pelos participantes dos maiores fundos de pensão para representá-los na diretoria colegiada desse fundo de pensão. Fiquei 8 anos lá por 12 mandatos, onde votaram mais de 70 mil pessoas em uma dessas eleições. A gente ganhou 2 vezes
esse certame, e lá eu pude conhecer de perto aquilo que eu já conhecia acompanhando o trabalho da Torelli. O complexo modus operandi como essa dívida é constituída. É uma vergonha saber que dois exercícios atrás, nós tivemos mais de metade da dívida pública carreada, sem nenhum teto, sem nenhum limite, para cartel de banco e rentistas de pensão, muitos deles estrangeiros, enquanto questões essenciais para o nosso desenvolvimento, como educação, saúde, segurança pública, soberania nacional, atualização das necessidades das nossas Forças Armadas, são contingenciados de uma forma absurda, condenando o nosso país ao atraso. O que eu vi lá? Eu fiz questão de aceitar esse convite pelo seguinte ponto. Eu vi muita gente tratando do assunto do dívida pública recentemente e colocando os fundos de pensão no mesmo rol dos vilões que se locupletam dessa dívida pública, porque os fundos de pensão são grandes investidores, os grandes compradores de títulos públicos, títulos de governo federais. Ocorre que é uma diferença, pessoal. Prestem bastante atenção no que eu vou dizer. Fundos de pensão são instituições que administram recursos dos trabalhadores, que geralmente deveriam buscar investimentos associados a seus interesses, mas também associados a interesses que desenvolvem o país, porque nenhum fundo de pensão é saudável sem que o país seja saudável. Nós, fundos de pensão, não indicamos prepostos nossos para órgãos do governo, como o Banco Central, o ministro da Fazenda ou o ministro da Economia, para representar interesses de cartel. A nossa atuação no mercado de títulos públicos é passiva, é uma decisão racional. Na ausência de outra alternativa, seria até um ato temerário do gestor de fundo de pensão deixar de aproveitar as taxas elevadas dos juros do ciclo público. Mas prestem bastante atenção. Se os fundos de pensão não participassem desses leilões, essas taxas seriam muito mais elevadas. Sabe por quê? Porque esse cartel iria impor taxas mais elevadas. Eles geram essas taxas quando eles controlam o Ministério da Economia e o Ministério da Fazenda e o Banco Central. E, se não houver demanda, eles vão fazer uma queda de braço no governo para que essas taxas sejam mais elevadas ainda. Então, de certa forma, os fundos de pensão ajudam, ao participar, a impedir que essas taxas sejam submetidas a um tipo de chantagem desses grupos contra o Estado brasileiro. Percebe? Então, eu fiz questão hoje de trazer esse tema, porque eu fiquei muito preocupado ao ver lideranças, pessoas que eu admiro, inclusive, postando hoje, tanto na mídia como em postos privados, colocando fundos de pensão no mesmo barco desses cartéis de rentistas que nada produzem e também se completam, inclusive, em outras pontas, com recursos de fundos de pensão. Quando controlam a economia, fazem os fundos de pensão investir em negócios de seus interesses, negócios que, de antemão, sabemos que é negócio para fundo de pensão perder. Fundos de pensão estão pagando equacionamentos altíssimos, não é por um governo A ou B ou C, é porque por décadas o Ministério da Economia e o Banco Central é controlado por banqueiros, por prepostos de banqueiros, que se completam de recurso público. Vocês têm ideia, eles chegam ao absurdo de dizer, usa o princípio de economia, que qualquer pessoa que fez um curso mais de economia sabe, olha, se a inflação subir, a gente precisa elevar a taxa de juros para combater a inflação. Ora, meus queridos, parece que isso engana muita gente. Mas quem é que limita a dosagem desse ajuste de aumento de inflação para combater isso? Se a inflação for inflação de demanda, porque se a inflação for demanda, pode levar a taxa de juros à estratosfera que não vai controlar. Entenderam? Então, essa estrutura do governo tem sido entregue a cartéis que saqueiam o Estado há décadas. E ainda tenta agora colocar a culpa nas vítimas.
fundo de extensão, porque além de ajudar a controlar com a demanda, participando dos certames, para reduzir a taxa, ainda também são saqueados por esse tipo de gente, que inclusive faz negócios privados pessoais, ex-ministros, saqueando o fundo de pensão, fazendo fundo de pensão investir em negócios sem nenhuma garantia, negócios que vão dar prejuízo líquido e certo para esse fundo de pensão. Então esse é o meu apelo, essa é a minha fala que eu gostaria de trazer aqui. Agradeço muitíssimo a minha querida moça Fatorelli, Maria Lúcia Fatorelli, que milita essa luta, uma luta justa, que é essencial para o Brasil retomada do mundo de crescimento. Então, um abraço a todos, parabéns, Maria Lúcia, parabéns, Auditoria do Cidadão e todos que deram participar. Auditoria já! Já! Auditoria já! Auditoria já! Gratidão, Marcos. Olha, foi fundamental o esclarecimento que você deu aqui, porque muita gente, de fato, confunde, né? Tenta confundir quando a gente fala da auditoria, dizer que a auditoria vai afetar os fundos de trabalhadores. São coisas muito distintas. E, aliás, quando for feita a auditoria vai saber separar muito bem o que são esquemas que usurpam da dívida pública e qual parte é legítima. A auditoria vai saber separar isso muito bem. Vamos ouvir o nosso querido deputado estadual, Renato Roseno, lá do Ceará, porque um dos objetivos dessa cartilha, gente, está até escrito aí na apresentação, é divulgar essa luta nos estados também. Hoje a gente está falando mais da dívida federal, por conta do arcabouço, mas os estados também estão submetidos ao sistema da dívida. E há muitos anos o deputado Roseno já apoia a auditoria cidadã, já fizemos, ele é do nosso núcleo lá no Ceará, olha que honra. Isso é que é parlamentar consciente, que não deixa a gente perder a esperança dos nossos representantes. Então, deputado Roseno, vai ser uma honra contar com a sua fala nesse ato de lançamento da cartilha. E você é o primeiro deputado estadual a recebê-la, viu? Uma honra nossa. Cresci muito. Obrigado. Boa tarde a todas. Queria chamar aqui também nossa querida professora Zuleide, olha, professora deputada Talíria. Ah, deputada Maria de presidência. Estou correndo de um lado para o outro, mas reforçar que estamos juntas do mesmo lado. A ideia da austeridade se demonstra cada dia uma falácia. A reforma trabalhista é a solução, a previdência é uma solução, o teto de gastos é uma solução. Nada disso incidir sobre a desigualdade estrutural que tem no Brasil. Para sair do local que a gente está, tem que ampliar investimento público. Sem ampliação de investimento público, esse Brasil de proporções continentais seguirá desigual. Então, é ampliar investimento, uma reforma tributária, solidária e justa, e não a gente limitar o investimento daquilo que vai chegar na ponta do trabalhador, do favelado, do mulher preta, do mundo. É isso que eu vejo. Gente, eu também vou ser muito telegráfico, assim como o deputado Talíria. Bom, primeiro eu queria, deputado, muito obrigado, estamos juntos. Quero abraçar aqui todos aqueles e aquelas que fazem a auditoria cidadã da dívida, na pessoa da nossa querida Maria Lúcia Fatorelli. Nós temos uma boa caminhada já, quero saudar muito especialmente a minha querida Zuleide Queiroz, é uma liderança importante em nível nacional, mas ela veio do Ceará, muito especialmente do Cariri, João, do Ceará vai ao Acre, para nós todos muito importante. Veja, das 13 medidas
E o arcabouço fiscal, o texto que foi apresentado, ele estabelece como sanções 10 são contra o servidor e o serviço público. Então, não tem sentido fazer ajuste fiscal nas costas daquele que é, na estrutura do Estado brasileiro, aquele que trabalha em prol da sociedade, professor Zuleide. Quero repetir isso. Das 13 sanções que estão no texto, 10 são contra nós. Eu sou servidor público federal, estou hoje deputado estadual aqui, eu sou do Ceará. Por isso é muito importante o lançamento desta cartilha civil aqui hoje. Segundo momento, não tem sentido nós não termos, de fato, uma auditoria que possa libertar o Brasil desse sistema perverso que corrói a capacidade de investimento brasileiro e mais do que isso, corrói a possibilidade de promoção de direitos, não é, Clarice? A promoção de direitos e a proteção social. Então, eu queria agradecer muitíssimo a auditoria. Podemos pensar em alguma atividade lá no Ceará, podemos pensar nisso, uma atividade lá no Ceará, e a gente vai fazer isso junto. Meus parabéns, a gente continua com a nossa luta contra o sistema do rentismo, que só no ano passado, né, bateu mais de R$1 trilhão, 300 milhões de reais que poderiam ter sido revertidos em prol do povo brasileiro. Eu quero aqui dizer, o nosso nome, o nosso moral, nós estamos juntos, é muito importante, mais do que uma determinação constitucional, esse é um imperativo ético e um imperativo político. Muito obrigado. Posso pegar todos? Gratidão, deputado Roseno, e, como eu falei, o primeiro deputado estadual que recebe a nossa cartilha, e com certeza vamos fazer atos Brasil afora para esse lançamento, para envolver toda a classe política do país nesse debate, gente, porque se não enfrentar o sistema da dívida, como nós falamos aqui, não tem saída, não tem saída. O ex-deputado Sargento Gonzaga, subtenente Gonzaga, desculpa, lá de Minas Gerais, está aqui na casa hoje. Ele sempre foi um apoiador da auditoria cidadã nas legislaturas anteriores, quando ele estava com mandato, e vai levar a cartilha para o PSD, do qual ele participa. Vou pedir também para ele levar esse pedido de assinatura da frente parlamentar para os parlamentares. E pedir para ele deixar sua mensagem aqui da importância dessa luta, né? Tanto aqui como lá no nosso estado de Minas Gerais. Boa tarde a todos e todas. Quero primeiro cumprimentar a Maria Lúcia Fontanelli, uma das mineiras mais ilustres que nós temos, e que há tantos anos sustenta esta esperança nossa de que a dívida, de fato, seja submetida a uma auditoria. Minas Gerais fez um trabalho, a Assembleia Legislativa fez um trabalho durante o mandato de 2005, 2006, por aí, demonstrando que a dívida de Minas, por exemplo, é uma dívida irreal. Né? Minas, quando, lá em 97, identificou a dívida, ela estava acumulada em 13 bilhões, ela está em 140, Minas já pagou quase 80, ainda deve 140. Então, algo realmente está errado. Esses dois são números, né, Fontanelli? Então, nós somos apoiadores, defendemos. Obrigado, Fontanelli, pela oportunidade de participação aqui, registrando nosso apoio incondicional para que haja, de fato, a auditoria da dívida do Brasil e dos Estados. Auditoria já! Auditoria já! Auditoria já! Auditoria já! Auditoria já! Vamos ouvir agora a nossa querida deputada Clair. Ela também já não está com mandato nessa legislatura, mas é uma apoiadora histórica da auditoria cidadã, já coordenou nosso núcleo em Curitiba, já nos representou em evento internacional, é uma grande apoiadora nossa, que está fazendo muita falta
você estivesse aqui, talvez a gente não estaria aí com o arcabouço, com esse calabouço fiscal, na verdade. Né? Com a palavra, doutora Clarinha. Boa tarde a todos, a todas. Queria cumprimentar o trabalho da Auditoria Cidadã da Dívida, na pessoa da nossa coordenadora nacional, e dizer que nós, ao longo de muitos anos, temos defendido a Auditoria Cidadã da Dívida, porque ela impacta o desenvolvimento, a dívida pública impacta o desenvolvimento econômico e social do nosso país. Eu já, como deputada aqui, já criei a Frente Parlamentar da Auditoria da Dívida Pública, concluímos na época a assinatura dos deputados e senadores para fazer a CPMI, mas infelizmente não foi possível a sua instalação, mas continuamos com esse objetivo, né? Então, estamos lá no nosso estado do Paraná, divulgando o trabalho da Auditoria Cidadã. Recentemente fizemos uma palestra sobre esse assunto. Infelizmente, nós vivemos num mundo onde o sistema financeiro ele dita regras para os diversos países, inclusive para o Brasil, e nós estamos subservientes a esse sistema financeiro. Mas, com esse trabalho da Auditoria Cidadã, com o apoio do povo brasileiro, nós vamos inverter essa lógica do sistema financeiro, a lógica do orçamento público, e queremos, com a nossa luta, destinar recursos para os investimentos, saúde e educação. Essa é a nossa luta. Parabéns a todos, parabéns, Maria Lúcia. Um abraço a todos as companheiras e companheiros. Muito grata, querida doutora Clary. Vamos ouvir agora o papo dos sindicatos bancários lá do Paraná, também da FETEC, do DIEESE, e agora coordenador do nosso núcleo da Auditoria Cidadã em Curitiba. Bom, boa tarde. Quero falar também para aquele povo da direita, que está ali. Eles estão falando de ditadura. Não existe ditadura maior no Brasil do que a ditadura dos bancos. O ditador no Brasil hoje é o Roberto Campos Neto. Um cara que tem conta em paraíso fiscal, em offshore. Ele deveria estar deposto, mas sabe por que ele não está deposto? Porque a maioria dos políticos está no bolso da FEBRABAN. Essa canalhada é que ajuda a fundar o país. Eu queria fazer uma lembrança àquela turminha da direita ali, que não lê livro, porque se lesse, se conhecesse história, teriam lido um livro de uma referência da direita brasileira, Gustavo Barroso, Brasil, a colônia dos banqueiros. Essa turma não lê, porque senão eles estavam aqui apoiando essa luta. Não importa de que lado você esteja, mas o Brasil está sendo dilapidado. Os bancos brasileiros, isso, CPI do abuso da autoridade dos banqueiros também, meu amigo. Porque é o seguinte, a direita tem um grande autor chamado Gustavo Barroso, que escreveu um livro sobre a ditadura dos bancos e o que isso prejudicou o Brasil em toda a história. Nós temos, sim, ex-ministro do STF hoje, o senhor Nelson Jobim, como um dos donos do PTG, um dos grandes detentores da dívida pública, uma picaretagem, uma quadrilha. Vamos lembrar que o senhor Dallagnol foi fazer uma palestra secreta da XP Investimentos e vem dar uma de santo agora. Então nós temos que revelar o nome de quem está envolvido e quem está no bolso da FEBRABAN. Bom, eu queria fazer uma lembrança ao Adriano Benayon. Adriano Benayon, um dos maiores nacionalistas que esse país já teve. Lutou pela soberania, sempre denunciou a dívida.
E eu queria, acima de tudo, dentro da Maíra, que me antecedeu à frente do núcleo, né, de Curitiba, né? Continua, tem que... Não tem que desculpar. Quem tem que falar, tem que Muito obrigada, gente. Desculpe. Desculpe, inclusive, por só ter chegado agora, no caso de acompanhar os trabalhos daquele absurdo que é a CPI do MST, que visa criminalizar os movimentos sociais e distrair os verdadeiros crimes, né, que são cometidos contra o nosso país, mas fiz questão de passar por aqui porque esse ato é de extrema importância. Primeiro, pelo preço arcabouço fiscal, que está sendo votado, que provavelmente hoje deve ser aprovado, que é um projeto que já chegou no Rio, é importante que seja dito, que foi piorado pelo relator. E quando nós voltamos à PEC de transição, é isso, se cria novos marcos fiscais. Mas por que precisa seguir essa lógica neoliberal no novo teto? Que impossibilita que, à medida que o país cresça, também se invista. E aqui não falamos de nenhuma bandeira anticapitalista, mas é uma questão técnica mínima de que, em momentos de crise, é necessário que o Estado se faça presente. E por que isso está em jogo? Justamente para seguir pagando juros e amortizações da dívida pública. Porque isso está fora do teto. Claro, além das emendas parlamentares que também estão fora do teto. Então, não é possível um projeto desse gestado por meses ser aprovado em poucos dias, assim, sem que haja possibilidade de intervenção, de debate da sociedade civil. Aqui eu vejo a presença de servidores, de militantes da educação, de militantes das causas sociais, a gente sabe o que está em jogo. Por isso que vai seguir a nossa luta, no lado do pessoal. Votou contra a urgência, também vai votar contra o mérito. E ainda no dia de hoje deve apresentar um projeto de lei que fala de que voto poderia haver, não digo marcos fiscal, mas novos marcos de investimento, de pensar o planejamento do Estado para que de fato haja crescimento e atendimento das áreas sociais. O projeto ainda não tem número, porque ele ainda deve ser protocolado assim que abrir a ordem do dia, mas essa é a nossa luta. E é necessário seguir com a luta pela autonomia da dívida, que Patorelli, as companheiras e companheiros são militantes que lutam pelo nosso apoio, porque é um absurdo que o Estado brasileiro seja entregue ao rentismo, enquanto o povo passa por tantas necessidades básicas. Muito obrigada, estamos juntos e parabéns pelo ato. Gratidão por fazer nossa luta. Gratidão, deputada Sâmia, e gratidão, querido Pablo, pela compreensão. Continue a sua fala, estava boa demais. Bom, parabenizar a deputada que parou aqui, porque eles têm uma agenda apertadíssima. Eu não chamaria de rentismo, eu chamaria de agiotagem. Agiotas. Esta juventude distorcida, o que é isso? Né? O Lupicínio Rodrigues dizia: pobres moços, se soubessem o que eu sei. Eles não trocariam a escuridão do céu pela luz do fogo do inferno. E é isso, eles estão iludidos. Mas se eles forem, tem gente nacionalista do lado deles, que já condenava os juros dos banqueiros. Eles sempre dominaram esse país. Claro, até 34, quando nós tivemos um governo nacionalista. Depois voltaram a dominar. Então, nós temos que lembrar que tanto o Moro como o Dallagnol estavam a serviço da Banca Internacional. Moro, sabido agente da CIA. O cara que entra na CIA e o Wi-Fi dele bate direto no celular. Então, essa gente é entreguista. Nós temos aqui no livrar desses todos. No Brasil, os bancos cobram juros mais altos que a máquina italiana. O Santander cobra 400% de cartão de juros no Brasil e 12% na Espanha. Por quê? Eles nos veem como colônia. Nós precisamos resgatar o Brasil, aquela bandeira, e dê uma olhada, é proposital ter colocado isso aqui. Isso daqui se chama isso daqui é Bolsa dos Banqueiros.
Gessé de Souza chamou bem os banqueiros, o Banco Central, de boca de fumo dos banqueiros. Hora de depor esta quadrilha que está comandando o Banco Central e que foi nomeada pela Ferraban, que só ferra esse país. Vamos, auditoria já! Auditoria já! Auditoria já! Auditoria já! Gratidão, caro Pablo. Gente, quem ainda não falou das entidades? Alá, os sintomas do Espírito Santo. Olá, pessoal. Boa tarde a todos e todas e todas. Eu sou o Wellington, da Federal do Espírito Santo. Estou em direção do Sindicato dos Trabalhadores da UFES. Estou representando a coordenação da FASUBRA sindical, na coordenação LGBT. Maria Lúcia, eu quero aproveitar esse momento para agradecer você por esse empenho que você tem tido ao longo dos anos e, na oportunidade também, agradecer aos companheiros do Espírito Santo, em nome da União, em nome do Laureni, que compõe a auditoria da dívida lá no Estado do Espírito Santo e tem trabalhado insistentemente nessa discussão da auditoria cidadã. Para nós, da educação, é de grande importância a gente deixar claro que nós sempre estivemos nas ruas contra o fascismo, contra o racismo. E muito importante também, quando a gente vai falar de educação, quando a gente vai falar de movimento social e quando a gente vai falar da auditoria da dívida, nós falamos de nós, pretos, pobres, periféricos. A auditoria da dívida não cabe para os fascistas. A auditoria da dívida não cabe para os racistas. A auditoria da dívida cabe para nós, pretos, pobres e periféricos. Porque somos nós que passamos fome nas favelas. Somos nós que tombamos por conta do fascismo. Aquele fascismo que está ali é o fascismo que quer nos matar. Se lugar de ladrão é na prisão, rápido, o famigerado que saiu do poder nesse país vai para a prisão. Porque o lugar de Bolsonaro é na cadeia. O Lula passou pela cadeia, mas foi inocentado. Quero ver o fascista, o racista, o homofóbico, o misógino, também na cadeia. Maria Lúcia, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado. Brasil, vamos ter que estar sempre na luta pela auditoria da dívida. Deputada Érica Tocai, até nossa deputada aqui de Brasília. Muito grata. Eu fico muito feliz de estarmos aqui participando desta comunicação. Acho que o Brasil tem urgências. Uma das urgências é a auditoria da dívida. Nós temos uma dívida que não se sabe ao certo o que ela representa, mas nós sentimos na pele as suas consequências. Nós temos um país onde houve, durante muito tempo, uma financiarização da economia e, ao mesmo tempo, uma captura da lógica econômica do país pelo rentismo. A dívida pública representa isso. A dívida pública representa essa lógica dos que vivem sem nada produzir, dos que vivem a partir de rendas, a partir dos títulos da própria dívida pública. É o capitalismo que alguns chamam de vadio, mas é um capitalismo improdutivo. É um capitalismo que não tem relação com o mundo do trabalho, porque não produz. Ao mesmo tempo, também não tem relação com o território, é desterritorializado. Não há qualquer tipo de interesse em criar estruturas de escoamento de produção, posto que não produz.
ao mesmo tempo não tem qualquer tipo de interesse no mercado interno, no fortalecimento do mercado interno, porque não precisa vender posto que não produz. Portanto, a fome é consequência natural. A diminuição, a destruição da renda da população brasileira faz parte desta lógica de quem vive de rendas em uma dívida que precisa ser auditada, está na nossa legislação. E a legislação foi ignorada. Mas muita coisa está na nossa Constituição que depende, inclusive, da auditoria da dívida pública. A nossa Constituição fala de dignidade humana, ela fala em direitos, ela fala e tem como fio condutor essa lógica de assegurar direitos, e os direitos são fundamentais para a própria democracia. É o direito, são os direitos que carregam a democracia do Brasil invisibilizado, o Brasil profundo, e transformam uma democracia de alta intensidade e não é um arremedo de democracia ou uma democracia de casca. E nós estamos saindo de um período onde a lógica fascista capturou o próprio Estado, para que o Estado não cumprisse a sua função principal de enfrentar os problemas nacionais. Nós vamos enfrentar os problemas nacionais quando nós tivermos a auditoria da dívida pública. É preciso fazer um raio-x dessa dívida para dizer que o povo brasileiro não tem que pagar, e paga com a fome, e paga com o desesperançar, e paga com o sofrimento, uma dívida que não serve para os investimentos que esta nação clama, e que essa nação pede com os roubos ou com as sons que saem da própria rua. Por isso eu queria parabenizar Maria Lúcia por esta publicação, dizer que é fundamental que nós façamos essa discussão em todos os cantos deste país, como você tem feito, para que nós possamos dizer: este país é um país muito rico. Esse país não podia estar assistindo com muita dor ao descortinar de uma situação com os Yanomamis, que é uma situação de fome e de violência. Esse país não deveria estar convivendo com 33 milhões de pessoas em situação de fome. Esse país precisa fazer uma auditoria da dívida pública para provar que nós não temos mais que pagar essa dívida pública e que nós precisamos de recursos para que o povo brasileiro possa viver plenamente a sua humanidade. Por isso, a alegria de estar aqui para que nós possamos construir o Brasil dos investimentos, um Brasil sem as travas que se põe, porque a responsabilidade fiscal, se não tem responsabilidade social, ela não pode existir. Portanto, viva a auditoria da dívida pública e viva este país que resiste a tantos desafios e que vai se construir uma democracia e vai se construir em Ciranda uma pátria de direitos. Gratidão, deputada Érica Cocai, parlamentares que estão passando, venham receber a cartilha, auditoria da dívida pública, ferramenta fundamental, contraponto a esse arcabouço aí. Não precisamos de arcabouço, precisamos de auditoria da dívida já. Auditoria já. Auditoria já. Auditoria já! Auditoria já! Esse arcabouço, gente, é para cortar recursos para educação, saúde, previdência, assistência, e dá para banqueiro. Arcabouço é para isso, é para cortar direito social e dar dinheiro para banqueiro. Nós não podemos submeter o país a mais sacrifício. Nosso país já tem sido sacrificado demais. Não é para estarmos nessa situação, é hora de virar esse jogo. E para virar esse jogo,
ter que fazer auditoria dessa dívida. Que dívida é essa? Que dívida é essa que tem todo o privilégio, que está fora do teto, está fora do arcabouço? Esse arcabouço é para pagar essa dívida que o Tribunal de Contas da União já disse, não tem contrapartida. É uma dívida recheada de mecanismos ilegais, bolsa banqueiro, remuneração da sobra de caixa dos bancos, prejuízo imoral, indecente do Banco Central, que vira dívida pública. Então, pessoal, nós temos que colocar esse conhecimento nas mentes aqui desse parlamento, porque os projetos que estão sendo voltados aqui estão no sentido contrário ao que a sociedade brasileira precisa. Nós precisamos de investimento, nós precisamos resgatar a dívida social que está aí matando o povo brasileiro, que não tem acesso à saúde, não tem acesso à educação, e esse arcabouço vai piorar ainda mais o pouco que se tem no país. Então, quem ainda não falou, acho que todo mundo, quem não falou, já saiu. Todo mundo já falou, também já está chegando a hora da gente encerrar, a minha voz também já está desaparecendo. Então, auditoria já! 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 Com essa palavra de ordem, a gente declara encerrado aqui o ato de lançamento da cartilha, agradecendo imensamente a todas essas entidades que apoiaram a impressão dessa cartilha. A partir de amanhã, nós vamos percorrer os gabinetes. Nós temos que percorrer todos os gabinetes para entregar esse material, tanto aqui na Câmara como no Senado. Então, a Auditoria Cidadã vai articular isso com as nossas entidades apoiadoras. E amanhã, 10 da manhã, como vários aqui já falaram, nós estaremos no ato público, que vai ser aqui em frente ao anexo 2 da Câmara dos Deputados. Essa live, nós estamos aqui em live, tem centenas de pessoas nos acompanhando nas redes. Gratidão a todo mundo que está nos acompanhando nas redes. Pode baixar a cartilha que está disponível em meio virtual também. E vamos juntar os heróis que ficaram aqui até o final para a foto final. Gente, vem cá todo mundo que ficou até o final. Nós tivemos mais de 2 horas de ato aqui, com muita participação. Vem para a foto final, todo mundo. Aê! Ah lá. Tá bom? Depois da foto, de novo, viu? Auditoria já! Auditoria já! Auditoria já! Auditoria já! Não precisamos de arcabouço. Não precisamos de auditoria. Não precisamos de arcabouço. Precisamos de auditoria. Não precisamos de arcabouço. Precisamos de auditoria já! Mas